E fiquei muito intrigada com esse interesse dele sobre o tema, né? Porque quando a gente conversou previamente, nós falamos sobre justamente essa questão de ter, né, os administradores e o CRA, de certa maneira, né, olhando, né, para esse mercado de trabalho, que é um mercado de trabalho que poderia estar sendo aí ocupado pelos profissionais do campo da administração e que a gente vê, de certa maneira, muito pouco explorado e que muita gente acaba desconhecendo. Ele fica muito limitado aos administradores públicos, ou seja, às pessoas que já fizeram concurso público e que já atuam dentro da administração pública. Mas não é só esse o meio da pessoa, do profissional, poder estar atuando no campo da fiscalização de contratos, né? É uma área que te permite ter uma formação mais ampla e que abre um leque muito grande de possibilidades e que não necessariamente com acesso só via concurso público. E que é uma área também que pode ser ocupada e que as pessoas também podem participar e atuar dentro das empresas privadas. Porque você tem hoje no Brasil a administração pública como sendo o maior contratante do país. É a única empresa que não pode ir à falência é a administração pública, porque é quem mais contrata, quem mais gera emprego nesse país, né? E do outro lado estão as empresas que fornecem para a administração pública. Então você tem de um lado quem precisa fiscalizar as suas contratações e você tem do outro lado quem fornece para a administração pública e que terá os seus contratos fiscalizados, né, por essa administração, por esse contratante, tá? Então é um mercado que ele tem ramificação para ambos os lados, não é uma coisa exclusiva só de quem fez concurso público e que vai atuar na administração pública. Legal. Eu acho que essa é uma das grandes preocupações, ou uma das grandes desentendimentos, a gente não entende direito como funciona, né? Porque quando você fala em fiscalização de contratos, e até contrato é uma palavra muito abrangente, né? As pessoas, que contrato? É o contrato de casamento? Será que é o contrato de compra e venda? Será que contrato é esse que eles vão falar? Será que isso tem a ver comigo? Isso me interessa? Não me interessa? Né? Que vai ser abordado nisso? Então, eu acho que a primeira coisa que eu acho que a gente pode aproveitar para marcar com o pessoal é o seguinte: como funciona a fiscalização de contrato? O que é isso? Para que a gente possa entender como vai se desenvolver esse tema. E olhe, gente, fiquem atentos. A qualquer momento você pode digitar sua pergunta, aproveite a especialista que está conosco, né, aproveite a expertise da Patrícia Nachar e vamos perguntar. Eu também estou aprendendo, porque eu não conheço contrato neste nível que ela vai falar agora aqui com a gente. Então, primeiro, passa para a gente, como é que funciona isso? O que é esse contrato, essa fiscalização de contrato? Na realidade, Josué, tudo que a administração pública consome, utiliza, usa, é contratado, né? Contratado no sentido de adquirido, né? Comprado, fornecido via um processo licitatório. Então, vamos dar 2 passos atrás aí em relação à fiscalização de contratos. Então, primeiro, você tem uma necessidade da administração. E aí, quando a gente fala em necessidade, não é à toa que eu falei no início que a administração pública é o maior contratante do país, é quem mais gera emprego, porque na administração pública se contrata de um tudo que você puder imaginar, desde o pó de café para fazer o cafezinho que o servidor vai lá na copa tomar, né? A água, a luz, ao transporte, os insumos que ele utiliza, dependendo da área, as obras, as manutenções, as viagens, a compra de passagens, tudo que você imaginar, porque a administração pública, independente da sua atividade fim, dependendo de cada órgão, para ela funcionar, ela precisa ser abastecida.
e abastecida tanto de produtos, que a gente chama de fornecimento, quanto de serviços. E serviços aí entram tanto pessoas, né, os famosos contratos de terceirização, de apoio administrativo, de manutenções, né, de transporte, de vigilância, de segurança, de limpeza, tá? Quanto serviços mais específicos, dependendo da área de atuação daquele órgão. Então, assim, desde a coisa mais simples que você puder imaginar na sua cabeça, até a mais complexa, tá? A compra da peça para um reator nuclear para a usina de Angra passa por uma licitação pública. Tá? Essa licitação pública, que é o nome desse procedimento, porque a administração pública está lidando com o dinheiro do povo, dos contribuintes, de nós, cidadãos. Nosso dinheiro, exatamente. Nosso dinheiro. Então, o administrador, o gestor, o diretor ou o presidente, tá? Por que eu estou usando vários nomes? Porque dependendo de cada instituição, de cada órgão, usa uma nomenclatura diferente. Mas essa autoridade, digamos assim, do órgão, ele não pode dispor desse dinheiro da forma que ele bem entende. Então, ele precisa receber uma demanda, essa demanda precisa estar justificada, tanto do ponto de vista da necessidade, quanto do ponto de vista da viabilidade técnica e da viabilidade econômica financeira. Porque não adianta também ele ter a demanda, ter a necessidade técnica, mas não tem dinheiro. Né? Então, é um conjunto de aspectos que precisam ser avaliados. Tudo isso avaliado, as condições para ele realizar essa contratação no mundo privado, porque quem vai fornecer a esse órgão público é uma empresa privada. Ele vai colocar na forma de cláusulas num edital, né, que a gente chama de edital de licitação. Tá? Tem várias modalidades, dependendo do objeto, dependendo do valor, mas aí já são questões mais complexas, que eu acho que aqui para o nosso bate-papo não cabe muito nesse momento a gente entrar. Por quê? Eu estou fazendo essa introdução mais para a gente chegar no que é o contrato. Tá? Então, vai ter um planejamento, vai ter uma demanda, vão ser feitas avaliações no mercado, vão ser feitas justificativas técnicas, justificativas econômicas financeiras, especificação daquela demanda, daquele produto ou daquele serviço, e isso tudo vai num documento. Ou seja, o edital de licitação é que a gente chama carinhosamente de regra do jogo. Né? Vai ser aberta uma partida de futebol, onde de um lado está a administração pública e do outro lado estão os possíveis fornecedores, ou seja, o mercado privado. E o juiz é o edital de licitação, onde todas as regras vão estar ali. Tá? Então, vai ter essa competição, né? Na realidade, é uma competição para justamente a administração pública buscar no mercado qual é a empresa que tem condições de fornecer o que ela quer, o que ela precisa, com as características que ela estipulou, mas ao menor valor possível. Então, uma primeira coisa que é importante a gente desmistificar, e que aí é um erro muito grosseiro, né, que algumas pessoas acabam utilizando, inclusive pessoas que deveriam, né, abordar melhor o conceito, é que a administração pública compra mal porque ela compra o que é mais barato. Isso é uma mentira, né? Porque a administração pública ela pode comprar tudo o que ela quiser, do jeito que ela quiser, desde que esteja especificado no edital, que é o que a gente chama de termo de referência, que é um anexo que vai a esse edital de licitação, detalhando, esmiuçando tudo que aquele fornecedor, que aquela empresa precisa contemplar na hora de apresentar a proposta dele. E se das empresas que atenderem a tudo que a administração pública precisa, nas quantidades que ela precisa, com as características que ela precisa, eu tiver 3, 4, 5 empresas que estão aptas, aí sim vai ser escolhida a empresa que apresentou o menor preço. Então a gente sabe que
A escolha da empresa tem a ver com as regras estabelecidas pelo próprio serviço público. Previamente, as regras estabelecidas previamente pela própria administração pública. Essas regras também não são estabelecidas de acordo com o que o diretor ou o presidente do órgão quer. Essas regras são estabelecidas com base em estudos técnicos preliminares, estudos de viabilidade econômica, pesquisa ao mercado, pesquisa aos pares que entendem daquele tema, dependendo do objeto, e aí, depois de toda essa pesquisa, de todo esse estudo, se chega a um documento final. Então, o que acaba acontecendo muito, e que, a grosso modo, né, se coloca a culpa na lei de licitações, que é a lei de licitações que obriga a administração pública a comprar mal, é porque o dever de casa anterior não é feito adequadamente. Essas pesquisas, essas análises não são feitas, né, da maneira que deveriam ser, ou com as pessoas que entendem do assunto e que deveriam suprir, digamos assim, a área de contratações dessas informações para elas serem transformadas nas cláusulas desse edital de licitação e nos seus anexos. Tá? Então, além do fornecimento de bens e materiais, além do fornecimento de prestação de serviço, temos também um terceiro grande núcleo, digamos assim, das contratações públicas, que são as obras e serviços de engenharia, que é um ponto nevrálgico na administração pública. Né? A gente vê inúmeras obras de milhões e milhões de reais abandonadas no meio, iniciadas e largadas no tempo. Né? Quem anda por esse Brasil aí afora, né, já deve ter visto em algum estado uma obra pública paralisada. É uma ponte, é uma escola, é um posto de saúde, né? É um acostamento que caiu em razão de chuvas e que não foi feito a manutenção, uma estrada esburacada que começou a fazer obra para recapear e parou pelo meio, né? É uma ponte que liga nada a lugar nenhum. Pior que é verdade. No Maranhão a gente tem uma assim, né? Liga nada a lugar nenhum. Tem a ponte, mas não tem nada de um lado da cabeceira e não tem nada do outro lado da cabeceira. Quer dizer, é inimaginável que alguém com conhecimento técnico tenha planejado construir uma ponte que liga nada a coisa nenhuma. E pior, construído. Entre no nosso YouTube, Papo Transparente. Você também pode nos assistir pelo Spotify e no LinkedIn. Não perca! Falamos sobre o que está acontecendo de atual e das possibilidades de emprego, de trabalho, de empreendedorismo, de startup, de estágio, tudo voltado para você.